Alta da panelinha, bendita fonte encantada, quem bebe aqui faz morada, e eu que em teu seio nasci, vou mergulhar em tuas águas. Tudo começou na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1998. Eu tinha uma escolinha e usava o nome do Grêmio Rio Grandense, que era uma equipe da região das Missões, tradicional no futebol profissional, e que estava desativada, né? Meu pai foi jogador dessa equipe, fui mascote junto com meu irmão, e a gente se criou praticamente lá dentro do clube. As competições na época, na cidade, de escolinhas, eram muito poucas. Então quase sempre as mesmas equipes jogavam. Então eu tive uma ideia de organizar uma competição regional e convidar outras equipes. Para nossa surpresa, né, a gente teve a inscrição de 51 equipes da região. Equipes tradicionais, como São Luís de Juiz, Ser Santo Ângelo, Guarani Espumoso, Russo Preto, que era uma das fortes equipes do futsal do Rio Grande do Sul, e que tinha como atleta um menino chamado Jackson, que é o nome hoje de um dos melhores jogadores de futsal do Brasil, que é o Jackson Samurai. E além de conseguir fazer uma competição boa, né, com nível técnico bom, e diante disso eu comecei também a fazer outros pequenos torneios lá na região, reunindo equipes diferentes, né, das equipes que a gente passava muito tempo jogando, né? E diante disso eu comecei a organizar outros pequenos torneios, além da Copa Rio Grandense. Em 2001, eu vim embora para Balneário Camboriú, conhecer a cidade e ver a possibilidade de desenvolver um projeto com futsal aqui. Eu mostrei esse projeto para um diretor de um clube aqui da cidade e ele se interessou, gostou da ideia e mandou eu vir embora. Então, voltando para Cruz Alta, eu arrumei as malas e vim para Balneário Camboriú. Mas chegando aqui na cidade, eu não consegui encontrar mais esse diretor. Eu ia no clube, ele não estava, não sabiam me informar o paradeiro dele. E até que um dia uma pessoa do clube disse que ele não trabalhava mais no clube, ele não era mais diretor do clube, não fazia mais parte da diretoria. Então eu, já que estava com a mudança aqui, já morando em Balneário, né? Então eu resolvi partir para a organização de eventos. Eu conversei com algumas equipes, né, no Rio Grande do Sul, e os coordenadores toparam seguir com a competição lá no Rio Grande do Sul, mesmo eu estando aqui em Santa Catarina. Eu montava a tabela de jogos, coordenava aqui aqui da cidade, e eles organizavam, né, as suas etapas nas suas cidades, e eu ia somente nas finais da competição fazer a entrega da premiação. Nesse primeiro ano aqui em Balneário Camboriú, eu criei a Copa Sul Brasileira. Convidei algumas equipes lá do Rio Grande do Sul, meus parceiros,
para vir para cá para disputar essa competição. E o Acervo Santo Anjo, o Guarani de Espumoso, o Agropan, a Academia Estilo Livre aceitaram o desafio e vieram para a disputa. Eu ainda não conhecia quase ninguém aqui na cidade. Meus primeiros amigos, né, o Bedimir Terra, Daniel Bels, Gilvan Meirelles, foram fundamentais para que eu pudesse dar os primeiros passos, né, aqui em Santa Catarina. 29 equipes participaram dessa Copa Sul-Brasileira. E então, a partir daí, a nossa história começou a ser contada. Em 2002, além da Copa Rio-Grandense e da Copa Sul-Brasileira, eu criei a Copa Catarinense, que era disputada com equipes aqui da região de Balneário Camboriú. Fiz a segunda edição da Copa Sul-Brasileira, que foi uma explosão em todos os sentidos, né? 87 equipes se inscreveram, entre elas o Curitiba, o Guarani de Espumoso, o Fluminense do Rio de Janeiro, que tinha uma das categorias, o lateral esquerdo Marcelo, que atualmente está no Real Madrid. Além da pouca experiência que eu tinha, né, de realizar um evento grande como esse, as competições que a gente organizava eram todas Copas no final de semana, um sábado, um domingo. Depois da tabela pronta, com essas 87 equipes distribuídas, 3 dias antes da competição foi cancelado 2 ginásios que na época tinham emprestado para nós. E com uma programação para realizar 160 e poucos jogos, seria impossível sem esses 2 ginásios. Mas, como diz o velho ditado, né, quem tem amigo tem tudo, Gilvan Meirelles me socorreu. Na época, o ginásio de Camboriú, que hoje a gente usa muito nas nossas competições, que tem 2 quadras, estava em reforma. E o Gilvan conseguiu que a gente usasse esse ginásio para fazer os jogos dos ginásios que haviam cancelado. Mas os problemas não pararam por aí, né? Como eu ainda não tinha muita experiência em organizar grandes eventos e também não conhecia muita gente na cidade, eu contratei um quadro de árbitros para fazer os jogos da competição. Mas durante a competição muitos árbitros não apareciam. Então chegava na hora dos jogos, não tinha árbitro para fazer as partidas. Eu lembro que num dos jogos da fase de mata-mata, o confronto era entre Fluminense e Guarani de Campinas. E não apareceu nem árbitro nem mesário para fazer os jogos. Na época a gente não tinha coordenadores por ginásio, quem fazia a coordenação dos jogos era a arbitragem e os mesários. Então, ginásio cheio, um grande jogo entre 2 equipes tradicionais de futebol brasileiro. O gerente do hotel, um dos hotéis que as delegações estavam, ele era promotor de eventos aqui na região, ele se colocou à disposição para apitar, porque não tinha árbitro e o pessoal da arbitragem também sumiu e aparecia um árbitro no ginásio, outro ginásio não aparecia ninguém e a gente teve que improvisar. Então esse gerente do hotel apitou o jogo e a minha mulher e o meu pai fizeram a mesa, né? E então foi a maneira que a gente conseguiu de seguir com os jogos. E os problemas se sucediam, eram jogos em 4 ginásios, era um problema atrás do outro. Na época eu lembro que eu não tinha carro, então um amigo meu me dava carona para o ginásio, me levava e me trazia, né? E muitas vezes o carro era ruim de bateria, tinha que empurrar na frente dos ginásios,
na frente dos hotéis. Então era confusão, era só confusão. Em um certo momento eu pensei em largar tudo, porque era problema em cima de problemas e equipes desistindo dos jogos, árbitros não apareciam. A confusão era tanta que em certo momento entrou em quadra uma equipe mirim e uma pré-mirim para jogar. Foi um horror. Então, chegando num desses ginásios, estavam a conversar os coordenadores do Fluminense, do Guarani de Campinas. O Fluminense era o Paulinho Welter na época, Guarani de Campinas, Alcides Vasconcelos, e o professor Dirceu, do Guarani de Espumoso. Então eles viram que eu estava bem apavorado com a situação, do que estava acontecendo, e me chamaram para um canto. Aí disseram que era para mim ficar tranquilo, que a competição ia terminar e eles iam ficar até o final, acontecesse o que fosse, que eles ficariam até o final. Foram 5 dias de terror mesmo, né? Mas às 16 horas do último dia eu entreguei o último troféu. E depois disso eu achei que nunca mais, né, eu faria uma competição, porque a repercussão seria a pior possível. Em 2003 eu precisava continuar, né, com os eventos, ou pelo menos tentar, já que depois de recuperado do massacre do Sul Brasileiro, eu segui realizando a Copa Catarinense aqui em Santa Catarina e a Copa Rio Grandense no Rio Grande do Sul. Mas além dessas duas eu precisava criar outra competição, pois somente com as duas Copas, né, eu não tinha como sobreviver, já que eu tinha escolhido os eventos como uma forma de viver, né. Minha esposa era professora de educação física, numa escola estadual em Itajaí, e eu precisava criar outra competição para poder complementar os pagamentos da despesa, né. Então, nesse mesmo ano eu criei nas férias de julho a Supercopa. Tive a cara de pau de convidar as equipes que participaram da Copa Sul-Brasileira e somente o Fluminense voltou, de todas que eu convidei. Mas o Fluminense veio e ainda trouxe do Rio de Janeiro junto o Botafogo, o Madureira e o Geração 2000. Na delegação do Fluminense, dessa vez, veio o Romarinho, filho do craque Romário. Neste primeiro ano de Supercopa, nós tivemos uma participação somente dessas equipes do Rio de Janeiro e algumas equipes convidadas aqui de Santa Catarina. Com o passar do tempo, a competição foi crescendo, equipes da Argentina começaram a participar, equipe da Colômbia, equipe da Venezuela, dos Estados Unidos e até do Japão. E no final do ano veio mais um grande desafio, né, que era voltar a realizar a Copa Sul-Brasileira. A maioria das equipes que vieram em 2002 não voltaram em 2003. Somente o Curitiba, o Guarani de Espumoso do Rio Grande do Sul, o Professor Prado e o Guarani de Espumoso voltaram. Mesmo assim, 64 equipes participaram da competição, que neste ano correu tudo certo. Em 2007, além das 4 competições, né, que a gente já realizava, Copa Rio Grandense, Copa Catarinense, Sul Brasileiro e Supercopa, eu criei uma competição no Paraná, a Copa Paranaense, e com auxílio do Sandro Mendes, na época era coordenador do Curitiba, a gente organizou num final de semana uma etapa no Clube Santa Mônica,
que a primeira edição da Copa Paranaense teve uma equipe convidada aqui de Santa Catarina, que foi o São João Batista. E a Copa Paranaense durou mais 3, 4 anos, e aí eu parei porque essas outras Copas estavam crescendo muito e a gente não tinha tempo para cuidar melhor da Copa Paranaense, da Copa Rio-Grandense. Então a gente achou melhor em 2010 parar com a organização dessas duas competições. Nós criamos a Buenos Aires Cup em 2011, quando o Jorge Nilbre começou a participar das nossas competições aqui em Santa Catarina. Nós conversando com os coordenadores da equipe, eles me fizeram esse convite para organizar uma competição em Buenos Aires. Então eles cediam o ginásio para nós organizar os jogos, organizava a logística, né, dos hotéis, dos passeios, do transporte das equipes para o ginásio, e eu montava, né, convidava as equipes e a gente mesmo coordenava os jogos lá. E aos poucos os argentinos iam pegando o gosto pela competição, e equipes como Argentino Júnior, Huracão, Independiente, São Lourenço, e os dois gigantes, né, River Plate e Boca Juniors, não resistiram e juntaram-se a nós. Em 2019, nós levamos as equipes que foram do Brasil disputar a Buenos Aires Cup, fazer um amistoso do ginásio do Boca Juniors, a La Bombonierita, como eles chamam lá. Então, o Sport Recife, a BB de Ribeirão Preto e a FUB aqui de Santa Catarina foram as primeiras equipes do Brasil a jogar no ginásio do Boca Juniors. Em 2020, a Super Sport realizou a sua 100ª competição na história, e essa competição seria a Buenos Aires. Então a gente tinha um sonho de realizar um super clássico lá na Argentina. Conversando com os diretores do Nilbre, Ricardo, Tony e o Emílio, eles me prometeram que convidariam o River e o Boca Juniors para participar da competição. O grande problema era que River Plate e Boca Juniors não disputavam a mesma competição. Ou era um ou era outro. O pessoal do Nilbre conseguiu convencer o River Plate de participar da competição. Aceito o convite, o Boca Juniors já havia aceito. No final do ano de 2019, mudou a diretoria no Boca Juniors e mandaram todo o departamento de futsal embora. Então nós voltamos a estaca zero. O problema era convencer o River Plate. Mas depois de várias reuniões com o departamento de futsal do River, 20 dias antes da competição, os diretores do Nilbre convenceram o River Plate a participar. Mas surgiu um novo problema. O novo presidente do Boca Juniors, que assumiu no final de 2019, mudou todo o departamento de futsal. E o nosso amigo Emanuel, que era coordenador na época, não fazia mais parte do clube. E o futsal do Boca estava fechado. Mas poucos dias antes de definir a tabela da competição, recebemos a boa notícia. O novo diretor do Boca Juniors era muito amigo dos diretores do Nilbre. Então eles convenceram esse novo coordenador a disputar a competição. E 10 dias antes de iniciar a competição, eles confirmaram a participação. Mas o Superclássico foi realizado, com sucesso, sem nenhum problema, sonho realizado, e ainda ficou a promessa deles de voltar a disputar a competição em 2021. Mas nada disso teria acontecido sem a ajuda dos nossos amigos e irmãos Ricardo,
Emílio, Tony e o Pablo, os quais a gente deve o sucesso dessa competição que a gente realiza há 6 anos em Buenos Aires. E um outro fato importante na nossa história foi a realização do jogo do número 10.000 realizado pela Super Sport. O confronto desse jogo foi realizado entre o Jaraguá e o Sport Juiz de Fora de Minas Gerais. O jogo foi válido pela Copa Sul Brasileira na época. Em 2017 eu tive um problema de saúde devido ao estresse, né, pois as competições cresciam muito e eu fazia quase tudo sozinho. Então eu resolvi dar uma segurada e o William, como já havia parado de jogar futebol profissional, então ele assumiu em definitivo a parte da organização dos jogos nos ginásios e eu fiquei trabalhando só nos bastidores. Me sinto aí muito orgulhoso, né, do que a Super Sport se tornou, né, de uma pessoa aí que batalhou bastante e chegar ao nível que chegou. Então eu tenho orgulho em fazer parte dessa história aí e ser o braço direito desse cara aí que merece muito e que as coisas cresçam e evoluam cada vez mais, porque ele merece muito. Queria deixar também registrado 2 fatos importantes da nossa história. No ano passado o nosso site chegou a 5 milhões de acessos. O site foi criado em 2003 pelo Sr. Wolf, que era um vizinho muito querido e que me ajudou muito quando eu cheguei em Balneário Camboriú. O site foi ao ar no mês de junho desse ano e nós tivemos 114 acessos no mês, né? Acho que 100 acessos foram meus. Em 2005 o site passou a ser administrado pela Visual Virtual, que é do meu grande amigo Alejandro Lázaro, que hoje está no céu. O Ali faleceu em 2018. A partir daí o Ritmo do Esporte, propriedade do Luciano Marins, passou a administrar todo o site, já que a tabela de jogos, as competições, já era administrada pelo Ritmo do Esporte. E este é um pequeno resumo, né, da nossa história. A gente olha para trás e vê que desde 1998 nós construímos uma história e tanto. Foram momentos de dificuldades, de erros, mas que nos mostraram o caminho dos acertos. Nossas competições nos levaram a receber o prêmio Quality Brasil, que é instituído pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração. Nos anos de 2014, 2015, 16, 17, 19, nós fomos até a cidade de São Paulo para receber a homenagem. Esse ano também receberíamos o prêmio, mas devido à pandemia foi cancelado. Nós temos muito orgulho da nossa história. Agradecemos a todos os nossos coordenadores, as pessoas que nos ajudaram,
as equipes e os pais que confiaram no nosso trabalho. E graças a esse apoio de todos, né, consolidamos a marca da Super Sport no cenário do Brasil e da América do Sul.